Com isso, o que acontece é que a gente vai perdendo a confiança em nós mesmos. Se você se promete realizar as coisas de determinada maneira, programa e não cumpre, uma vez, paciência. Na segunda, você começa a se irritar. Com o tempo, isso vai se repetindo, você não confia mais em você mesmo. E, sinceramente, até com certa razão. Porque você sabe que não adianta você se comprometer a partir desse ano começar a estudar desde o começo do período na faculdade, porque mais uma vez isso não vai acontecer como todos os anos não aconteceu. Não adianta você prometer para si mesmo que dessa vez você não vai atrasar na produção dos relatórios, porque mais uma vez é na véspera que você vai fazer. Não adianta você se prometer que você vai fazer aquela economia, porque os gastos inesperados toda hora estão batendo na sua porta e as coisas não acontecem. E aí, beleza? Então, há poucos dias eu falei sobre o TDAH na criança e hoje eu vou falar sobre esse transtorno nos adultos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode sim também estar presente nos adultos. Eu sei que a maioria das pessoas está um pouco mais familiarizada com essa questão nas crianças e até mesmo nos adolescentes, mas a verdade é que, como todo transtorno do neurodesenvolvimento, quando ele ocorre, em geral, ele vai acompanhar toda a vida da pessoa. Alguns pacientes podem sim diminuir a intensidade de certos sintomas até o ponto de a gente não conseguir mais dar o diagnóstico a partir de certa idade, principalmente após a adolescência. Mas é minoria. A grande maioria mantém os sintomas de forma importante e significativa a ponto de a gente continuar com o diagnóstico mesmo na vida adulta e até mesmo em idosos. Como é que isso vai impactar a vida do adulto? Você já assistiu o vídeo anterior sobre as crianças? Lá eu explico direitinho como é que funciona o mecanismo, né, que vai levar a gente a ter esses sintomas que a gente vai apresentar. Mas quais são esses sintomas? Bom, em primeiro lugar, temos dificuldade, e temos porque eu tenho TDAH, temos dificuldade em manter a atenção na tarefa que nós escolhemos manter a atenção, que nós queremos manter a atenção porque sabemos que é uma tarefa importante de ser realizada, mas que não é divertida, não é super estimulante, não traz feedback muito rápido. Então, quando tentamos fazer alguma coisa, como por exemplo produzir um relatório, ou fazer um trabalho para a faculdade, ou qualquer coisa do tipo, temos muita dificuldade para manter o ritmo nessa tarefa, porque essas tarefas tipicamente não são super estimulantes, não são super divertidas. Além disso, podemos ter uma tendência à hiperatividade que é sempre muito menor do que nas crianças, mas principalmente não conseguimos ficar com as mãos paradas, estamos sempre mexendo um pouquinho o corpo, sempre com um objeto na mão. Isso é um sintoma muito comum. E principalmente somos impulsivos, né? Agimos impulsivamente em relação a praticamente todas as coisas. Reforçando, o TDAH é um transtorno de controle dos impulsos. É um transtorno que ocorre em função do mau funcionamento de regiões do cérebro que deveriam estar contendo determinados impulsos mentais, impulsos de pensamento, impulsos de lembrança, impulsos de falar alguma coisa, de fazer, de comprar, qualquer tipo de impulso. Portanto, é aí que os sintomas vão aparecer. Somos conhecidos muitas vezes como o super sincero, né? Porque quando a mulher pergunta, esse vestido tá me engordando? E você responde, um pouquinho. Foi a primeira resposta que veio na sua cabeça, você não avaliou o risco que você estava envolvido naquele momento. Quando a sua mulher te pergunta se a roupa que ela está usando te engorda um pouquinho, e agora você já deu a resposta errada. Você pode até ir para a festa que você iria hoje, mas ela não vai ser mais tão divertida, porque agora a sua esposa está chateada, sua namorada, quem quer que seja, porque você deu a resposta imediata, e isso acontece em todos os lugares.
com todas as pessoas. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você dá a resposta verdadeira antes de qualquer outra coisa. Ou mais do que a resposta verdadeira, você dá a resposta pré-selecionada, pré-determinada. E às vezes é uma resposta realmente original, aquela legítima que você daria, aquilo que você está de fato pensando. Às vezes a gente programa respostas e que vão ser dadas em todas as vezes. Fugindo um pouco dos adultos, só para lembrar, eu tô cansado de ver as mães falando, meu filho mente muito. Eu falo, como é que são as mentiras dele? Eu pergunto, já fez o dever de casa? E ele grita lá do quarto dele, fiz sim! E eu vou ver, era mentira. Pois esse fiz sim, não é fiz sim o dever de casa. O que ele está dizendo é, não quero ser punido por não ter feito o dever de casa. Eu estou respondendo aquilo que me garante não receber uma punição imediatamente. E não o dever. É a resposta pré-programada. Ele sabe que a resposta correta para a pergunta, fez o dever de casa? É sim, fiz o dever de casa. Portanto, ele dá essa resposta independente do que aconteceu. E se você for conferir, aí ele vai pagar um preço um pouco maior. Se você não fosse, ele já ia pagar mesmo. Então, é assim que acontece. Nos adultos é a mesma coisa e a gente muitas vezes faz antes de pensar. Essa impulsividade não é apenas uma impulsividade de falar aquela coisa na hora, é muitas vezes a impulsividade de comprar, né? Quantas e quantas pessoas não têm problema por gastos excessivos? Porque na hora que chega diante do produto ali na loja, na vitrine do shopping, não resiste, compra, não consegue programar bem a questão financeira e logo depois se arrepende. Outras pessoas comem demais e sempre fala, mas eu não vejo eu comendo, na hora que eu tô percebendo eu já tô comendo, ou senão eu já comi tudo que tinha, né? Eu fui para comer um pouquinho, quando eu vi eu comi demais. Também é controle de impulso, também pode ser sintoma do TDAH. Também temos um problema por não conseguir programar a nossa vida. As coisas acontecem no momento. A gente tem sonhos, a gente tem objetivos, a gente tem coisas que nós desejamos buscar e que tentamos buscar. O problema é que para realizar isso, nós precisaríamos rever o passado, situações semelhantes que já passamos, aonde foi que erramos, porque as coisas não deram certo, projetar isso no futuro e tentar fazer uma programação para que no futuro as coisas ocorram melhor, sem você se atropelar o tempo todo, sem você perder o foco, sem você começar a ter outras ideias e deixar de fazer aquilo que você deveria estar fazendo. A gente perde o foco, a gente tem dificuldade para fazer a programação, mais ainda para seguir a programação, e as coisas não acontecem como planejado. Nós estamos chegando agora ao final do ano, e eu, pessoalmente, antes de me tratar para o TDAH, de conhecer esses sintomas e essas características, geralmente falava, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou me programar com antecedência, esse ano eu vou fazer as coisas desde o começo do ano para não deixar se acumular, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma economia, eu vou fazer isso e aquilo outro, e quando eu percebia já tinha entrado março, abril, as coisas não tinham acontecido e minha vida estava na mesma bagunça. Porque eu tinha grande dificuldade para me programar e para seguir a programação que eu havia feito, em função do TDAH, da impulsividade do TDAH. Por mais que eu me programasse, a cada dia, a cada hora, aparecia algo que me chamava atenção e eu não estava mais seguindo rumo a realizar o meu objetivo. Com isso, o que acontece é que a gente vai perdendo a confiança em nós mesmos. Se você se promete realizar as coisas de determinada maneira, programa e não cumpre, uma vez, paciência. Na segunda, você começa a se irritar. Com o tempo, isso vai se repetindo, você não confia mais em você mesmo. E, sinceramente, até com certa razão. Porque você sabe que não adianta você se comprometer a partir desse ano, começar a estudar desde o começo do período na faculdade, porque, mais uma vez, isso não vai acontecer, como todos os anos não aconteceu. Não adianta você prometer para si mesmo que dessa vez você não vai atrasar na produção dos relatórios, porque mais uma vez é na véspera que você vai fazer. Não adianta você se prometer que você vai fazer aquela economia, porque
os gastos inesperados toda hora estão batendo na sua porta e as coisas não acontecem. Existem estratégias para a gente lidar com isso que funcionam, que são testadas e que funcionam. Em primeiro lugar, fazer o tratamento corretamente, fazer o tratamento medicamentoso, usar a medicação da maneira correta. E aí a medicação vai variar muito, é preciso que você procure o seu médico. Agora, outras estratégias, como organizar o seu tempo, como desenvolver uma planilha que você é capaz de seguir, porque a planilha a gente até faz, a gente não consegue depois seguir. Como conseguir fazer com que as coisas tenham uma ordem certa, isso é fundamental e isso você vai aprender com o que nós chamamos de psicoeducação. Treinando realmente para poder saber o que você como lidar com essas situações que você vai conseguir sair delas. E eu estou tentando aqui ensinar pouco a pouco, pedacinho por pedacinho, essas estratégias, o que já funcionou comigo, e eu posso passar como experiência pessoal mesmo, o que já funcionou com meus pacientes, o que tem funcionado com meus pacientes, dentro de cada tipo de problema que nós podemos enfrentar uma vez que tenhamos esse diagnóstico. Uma outra questão que nós vamos enfrentar e que é muito séria, talvez a mais séria do TDAH no adulto, para muitas pessoas, sim, o problema mais grave do TDAH no adulto é a dificuldade do controle emocional. Da mesma forma que nós somos impulsivos em relação a várias coisas, a emoção também é impulsiva. Aquilo que desperta a sua emoção, uma vez que essa emoção foi despertada, ela não é filtrada, ela não é modulada, ela não é corrigida para que você só apresente aquilo que é razoável ser apresentado naquele momento. Ela vem toda de uma vez só, em toda a sua intensidade. E você sente as coisas com muita intensidade, com muita força, de forma muito grave e muitas vezes expressa também de forma muito intensa, sem nenhum tipo de filtro. E aí você vai ter muitos problemas. Quantas e quantas vezes pacientes já me disseram que bateram em colegas de trabalho, que de repente deu um tapa na pessoa e nunca tinha feito isso e não é uma coisa razoável de se fazer. Quantas vezes a gente chora em momentos que não deveria, ri em momentos que não deveria, a gente expressa uma irritabilidade, um desconforto, um descontentamento com determinada situação num momento em que aquilo é muito inadequado e temos prejuízo por isso, né? Quantas pessoas já não perderam o emprego, já não perderam uma promoção, já não sofreram uma suspensão, perderam pontos na escola, na faculdade e tudo mais, em função desse tipo de situação. Sem contar, é claro, com o desconforto que há em casa, né? Relações que vão ficando prejudicadas, namoros que acabam sendo interrompidos por conta disso, amizades que vão se desfazendo em função de a pessoa não conseguir manter um controle emocional adequado. Também este controle pode estar prejudicado pelo TDAH e é importante aprender a lidar com essas questões. Enfim, tratar o TDAH é algo que traz um impacto muito positivo na nossa vida. Eu trato o meu TDAH e existem outros vídeos no YouTube, no Instagram, onde eu falo sobre isso, como eu percebi, como eu venho me tratando, por que é que eu me trato, como eu me trato. Vale a pena você ir lá acompanhar. E também me seguir aqui, né? Continuar me seguindo, se já me segue, se não, me seguir aqui por essas redes sociais para que você continue recebendo essas informações. Eu pretendo trazer cada vez mais informação a respeito disso para tentar ajudar cada vez mais as pessoas que, assim como eu, têm esse problema, né? Tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para que daqui a pouco você também possa dizer, assim como eu digo hoje, que houve um tempo em que eu sofria de TDAH, hoje não preciso mais sofrer, eu só tenho esse diagnóstico, mas eu me trato e tenho uma vida muito melhor. Beleza? Então é isso aí, até mais, tchau, tchau.